A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia. Olá, amigos. Orígenes Martins, no nosso programa O Relato do Fato, na web rádio Vozes da Amazônia, com apoio de Mayra Castro Cerimonial e Eventos, contato 991-5277 e... Melhor começar de novo. Deixa eu tirar esse... Tá uma posição. O som. No 3. 3. Olá, amigos. Olá, amigos. Orígenes Martins, no nosso programa O Relato do Fato, a nossa rádio Vozes da Amazônia, com apoio de Mayra Castro Cerimonial e Eventos, contato 991521777 e Dínamo, convites animados, contato 984414153. Estamos em pleno final de ano, né? E todo mundo alegre, recebendo aí os 13º salário, todo mundo pensando em Natal. Ivan, nós temos alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário dos nossos ouvintes a respeito do assunto, não? Temos sim, professor. Um ouvinte quer saber como está a situação do endividamento da população com o recebimento do 13º salário. Bem, esse é um problema que a gente precisa tratar com bastante cuidado. Segundo o CDL, o comércio como um todo e a população do Amazonas teve um índice de endividamento só este mês agora, após a saída da primeira parcela do 13º salário, de acima de 80%. O que não é uma surpresa, pois mesmo no pré-pandemia, como a gente chama, nós já víamos apresentando o índice de endividamento bastante alto. E, durante a pandemia, com as liberações do auxílio emergencial, embora o objetivo do auxílio emergencial fosse a manutenção do consumo das famílias, o índice de endividamento foi aumentando a ponto de nós, aqui no Amazonas, chegarmos ao triste ranking de quarto maior estado em índice de endividamento no Brasil. A pergunta que se pode fazer é a seguinte: qual o motivo para esse endividamento, né? Em relação a esse fato, levando-se em conta que, por exemplo, 13º salário, se o endividamento já estava tão alto, vindo de pontos anteriores, por que não utilizar, por exemplo, o 13º para pagamentos de dívida ou para diminuições das dívidas, ao invés de se aumentar esse volume de dívidas? A explicação aí vem de fatores econômicos e, logicamente, também fatores culturais. Existe uma tendência do ser humano, como consumidor, a uma compulsão de gasto. Então, as pessoas, quando recebem um valor que vem a mais, que elas não estão realmente contando no seu cotidiano, como é o caso do 13º, a tendência é que, ao invés de diminuir as suas despesas, como deveria ser o racional, elas acabam
se deixando levar pela compulsão do consumo. E é o que está acontecendo neste momento, não é só aqui no Amazonas, no Brasil inteiro. E, por outro lado, o próprio comércio, os próprios credores acabam ajudando a aumentar essa situação, a piorar essa situação. Geralmente, com esses índices lá em cima, os credores chamam os devedores para fazer aquele acordo de parcelamentos de dívida. Geralmente as pessoas não se apercebem do juro que está embutido nesses acordos, acabam ficando muito mais endividadas, porém, ao fazer esses acordos, elas ficam habilitadas a fazer novos consumos. E com isso, logicamente, entrou esse dinheiro a mais, que é o caso da primeira parcela do 13º. Vem o Natal, as pessoas com aquela compulsão de compra acabam gastando mais, se endividando mais. E, logicamente, né, fica uma situação onde 2, 3 meses após essa situação, as pessoas vão se dar conta do quanto estão mais endividadas e sem condições de atender a esses compromissos. É uma situação cultural, não existe uma educação financeira onde as pessoas realmente põem no papel os seus gastos e os seus recebimentos, né? E, Ivan, mais algum comentário? O que você acha disso? Se tem alguma coisa que você queira complementar? O senhor acha que seria necessário a extensão do auxílio emergencial vindo do governo federal ou vindo do governo estadual? Olha, esse é um outro aspecto, né, que é bastante controverso, inclusive, porque, como eu falei ainda há pouco, Ivan, o auxílio emergencial ele é uma questão social e que foi fundamental para a manutenção da situação social no Brasil agora com a pandemia. A questão são os desvios ou as distorções que acabam acontecendo. Por exemplo, teve muita gente que utilizou, como eu falei, o auxílio emergencial para outras funções que não aquelas que foram previstas quando o governo resolveu fazer esse auxílio emergencial. Teve gente, inclusive, já foi comprovado isso, que utilizou o auxílio emergencial para colocar o dinheiro na poupança, né? E com um detalhe, outras pessoas nem poderiam receber o auxílio emergencial e se cadastraram para isso. O auxílio emergencial foi previsto inicialmente para 40 milhões de pessoas, de brasileiros, e mais de 100 milhões de pessoas se cadastraram para receber. No entanto, eu acredito que o auxílio emergencial, ele bem previsto, ele bem estruturado, ele é uma necessidade. Agora, nós não podemos ter o governo pura e simplesmente distribuindo dinheiro sem que as pessoas tenham emprego, sem que as pessoas tenham um retorno para dar para a sociedade. Ele não pode ser eterno, ele não pode ser uma coisa infinita, né? As perguntas foram apenas essas. Muito obrigado, professor. Bem, eu espero que a gente tenha conseguido abordar esse assunto, que é um assunto bastante controverso. Muita gente, às vezes, não entende ou discute de maneira bastante, às vezes até radical, esses assuntos. E por hoje a gente se despede em nome da Web Rádio Vozes da Amazônia, em meu nome e dos nossos apoiadores, Mayra Castro Cerimonial e Eventos e Dínamo Convites Animados. Muito obrigado.
A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia.